Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Inácio, eu sou física, faço doutorado em física no Instituto de Física da UFRJ. Eu componho o coletivo de mulheres Elisa Falta Pessoa, assim como participo do Tem Menina no Circuito. Aí a Camila agora vai se apresentar. Oi, eu sou a Camila, sou aluna do ESAB em Uberlândia e estou no 8º ano do ensino médio. Eu também participo do Tem Meninas do Circuito. Nesse vídeo, queremos fazer com que você que está assistindo fique sabendo um pouquinho mais sobre essa impressionante área que há mais de um século intriga todos nós físicos e astrônomos. Que também fique um pouquinho mais intrigado e empolgado com um assunto que, mesmo sendo tanto estudado, ainda há muito a ser descoberto, medido e gera muitas discussões no meio acadêmico. Para isso, convidamos a professora Silvia Helena Paixão Alencar. Ela se graduou, fez mestrado e doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, com bolsa sanduíche pela Universidade da Califórnia, em Berkeley. Fez uma série de pós-doutoramentos e hoje é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Obrigada, professora, por aceitar nosso singelo convite e para participar desse vídeo. E aí eu vou te perguntar, começar, né? Perguntando em linhas gerais, o que você faz de pesquisa? Eu queria primeiro agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu trabalho, na verdade, com formação de estrelas e planetas. Então, principalmente com estrelas da massa tipo do Sol, que a gente chama de baixa massa. Essas estrelas, elas formam em nuvens moleculares gigantes nos braços espirais de galáxias como a nossa. E essas regiões não são muito uniformes, eventualmente a gravidade pode vencer as outras forças e tem o colapso desses núcleos das nuvens, você forma sempre uma estrela com um disco em volta dela. Essas estrelas, tipo do Sol, quando elas são muito jovens, elas têm um campo magnético muito intenso, que interage com esse disco. E esse campo magnético, ele controla tanto o ganho de matéria que o disco joga na estrela, quanto a ejeção de matéria em jatos. E isso aí, então tem essa interação disco-estrela mediada pelo campo magnético, que é super importante na formação dessa estrela de baixa massa. E é nesse disco circunstelar que você forma o planeta. Então, você tem que estudar tudo junto. Você tem a estrela formando, o disco evoluindo, os planetas formando, e isso tudo interagindo, é muito dinâmico. Essas estrelas, cada noite que você observa, elas estão um pouquinho diferentes. Então, eu acho muito legal, porque fica assim, a estrela é tudo igual. Não, estrela, esse tipo de estrela, fala que está na infância, é igual criança mesmo. Você observa, ela está lá agitada, está acontecendo um monte de coisa, está ganhando matéria, ejetando matéria, o campo magnético mudando, interagindo, e é isso que eu estudo. Essa fase bem inicial ainda de formação de estrela e de planeta. Muito legal. Agora você pode nos contar um pouquinho sobre o Prêmio Nobel, o tema que ganhou esse ano, né? Então, o Prêmio Nobel desse ano, primeiro que é um Prêmio Nobel de Física, foi para Astrofísica, é sempre bom. A astrofísica é uma área da física, de certa maneira. A gente costuma falar assim, física e astronomia um pouco separado, mas somos todos físicos, em geral, assim. Tem muito pouco curso de astronomia na graduação, no Brasil e no mundo. E se você for olhar o currículo dos cursos de astronomia, é um curso de física, mas assim, todas optativas, vamos supor assim, as matérias que não são as obrigatórias são de astronomia, lógico, no curso de astronomia, mas a maioria dos astrônomos fez física. A gente tem uma formação de físico e a gente aplica a física ao objeto astronômico, né? Então, o tema do Nobel desse ano, que foi para astronomia, são os buracos negros. Então, buraco negro é algo assim que, teoricamente, já se sabe que podia existir desde 1915, 16, quando Einstein formulou a teoria da relatividade especial. Então, o Einstein, a teoria da relatividade, ela trata o espaço e tempo como uma entidade só, né? E além disso, ela fala que a massa deforma o espaço. Você pode imaginar assim, é mais fácil pensar em duas dimensões, né? Como se você tivesse assim, uma cama elástica e você coloca uma coisa pesada na cama elástica, a cama elástica deforma porque essa coisa pesada está lá dentro. Pode ser até a gente, se você sentar na cama elástica, você deforma a cama elástica, né? Sim. A ideia é que a massa, qualquer massa, deforma o espaço. Agora, imagina você colocar uma quantidade de massa muito grande num espaço muito pequeno. A deformação vai ser enorme. E no extremo vai ser o que a gente chama de uma singularidade. Você deformou tanto que aquilo ali deformou para sempre. Então, isso era um buraco negro.
Mas, então, teoricamente, isso era previsto, mas era visto como uma coisa, assim, exótica. Era uma solução possível de uma equação, né? Mas ninguém imaginava, assim, que fosse realmente existir. Então, o grande pulo do gato que o Roger Penrose, que foi um dos ganhadores do Nobel, fez, foi na década de 60, mostrar que, sim, era possível. E mais do que isso, era bem provável. Ele mostrou que tem toda uma classe de soluções com condições perfeitamente normais e encontradas na natureza que produziriam buracos negros. Então, o que o Roger Penrose fez foi mostrar que era bem possível e provável, e provavelmente tem um monte de buraco negro por aí. Então, ele tirou o buraco negro da categoria do exótico, digamos assim, e colocou ele da categoria do normal. E as pessoas começaram a pensar, então a gente tem que procurar, a gente vai achar, né? Então, ele normalizou a ideia do buraco negro. Então, ele ganhou metade do Nobel, a parte teórica, né? Então, ele é um físico matemático, muito bom, fez um monte de trabalho interessante, esse é só um deles, e ele ganhou, então, por essa proposta de que ele mostrou matematicamente, né, com a teoria da relatividade do Einstein, que era uma coisa esperada na natureza, que você deveria achar. E muito. Beleza, daí tudo bem. O tempo foi passando e os primeiros bons candidatos assim, a buracos negros que teve foi aqueles núcleos ativos de galáxias, os quasares. Era muita energia que vinha de uma região muito pequena. E o único jeito de pensar nisso era que estava tendo acreção em buraco negro, de tão energético que a coisa era. Mas aí você fala assim, tudo bem, são essas galáxias especiais, talvez seja um buraco negro, não tinha como comprovar exatamente. E, assim, eram objetos meio especiais, assim, você não era a nossa galáxia, que não tinha nenhum, não tem um núcleo ativo na nossa galáxia e tudo mais. E outras tantas que também não tem. Era mais assim, não era uma coisa que você imaginava assim, tão comum. E aí vem esses dois outros times que ganharam, né, o Nobel, que foi a Andrea Ghez, lá da UCLA, de Los Angeles, e o Genzel, que está agora no Max Planck, mas era de Berkeley, né? Ele é professor emérito em Berkeley e agora é diretor do Max Planck, em Munique. Então, eles foram fazer a parte observacional. Eles foram olhar assim no centro da nossa galáxia, essa galáxia tranquilinha, que aparentemente assim, não tem nada de extraordinário acontecendo ali no centro, né? Não tem assim, um núcleo ativo, um monte de ejeção de matéria, de acreção, não tem nada disso, se ali tinha um buraco negro. Agora, como é que você olha o centro da galáxia? Super difícil, porque como a gente está na galáxia, né? Se você olha para o centro da nossa galáxia, tem um monte de coisa entre a gente e o centro da galáxia, né? Um monte de poeira, um monte de gás e um monte de estrela também, assim, projetada no centro da galáxia, né? Então, tem dois desafios aí. Primeiro que se você olhar na luz visível, você não vê, porque tem tanta poeira, tanta coisa, tanto gás, que você não vê através disso. Então, eles tiveram que ir para o infravermelho, para o rádio, para outros comprimentos de onda maiores, porque a poeira tem um determinado tamanho, a poeira típica, e é mais ou menos o tamanho do comprimento de onda da luz visível. Então, ela interage muito com a luz visível. Se você vai para o comprimento de ondas maiores, a onda passa, né, a luz no infravermelho passa pela poeira como se ela não existisse. Então, você vê através da poeira. Então, eles fizeram as observações, a maioria das observações no infravermelho. Mas tinha essa outra dificuldade, que se você olha para o centro da galáxia, a gente vê tudo projetado, né? A gente vê como se fosse chapado, projetado. Tem muita estrela, então você tinha que... Então, misturava aquele tanto de estrela, né? Ainda mais olhando do solo, que a gente fala, né? de telescópios da Terra, né? E aí você tem... A luz que vem da estrela do telescópio da Terra, ela passa pela nossa atmosfera, não tem jeito. E a nossa atmosfera é um monte de camadas, assim, ó, que estão mexendo. Então, ela embaralha um pouco a luz, então fica tudo embaçado. É igual eu tirando óculos, você enxerga tudo embaçado. Não é perfeito, você vê tudo embaçado, porque a nossa atmosfera embaralha a luz que está chegando. Então, tinha essa dificuldade técnica também. Você conseguir não ver embaralhado, não ver esse negócio embolado ali no centro da galáxia. E aí teve todo um desenvolvimento de instrumentação, tanto através de um grupo quanto do outro. Não foram aqueles grupos que observaram, que desenvolveram, mas eles trabalharam junto com o pessoal dos instrumentos, assim, sempre pedindo mais, empurrando mais, discutindo o que eles precisavam ou não. O Genzel com o pessoal do ESO, né, lá no Chile, e a Andrea Ghez com o pessoal do Keck, são dois telescópios gêmeos que tem lá no Havaí. Então, foram duas equipes completamente independentes, com instrumentos completamente independentes, que foram empurrando os instrumentos, assim, cada vez pedindo instrumentos melhores para poder
ver esse centro da galáxia de maneira que não fosse embaçado. Aí o que eles usaram? O que a gente chama de ótica adaptativa. Então, é muito comum você ver imagens desses telescópios com uns lasers saindo deles, assim, umas imagens muito bonitas que a gente vê na imprensa. Por que serve esse laser? Esse laser ele é jogado na atmosfera, bem alto na atmosfera, de maneira que qualquer mudança que tem na atmosfera, o laser vai sentir e você faz essa correção no telescópio. Então, você corrige em tempo real os movimentos da atmosfera da Terra para não deixar a imagem que você está recebendo da estrela ficar borrada. Então, você corrige esse negócio de borrar a imagem da estrela, então você fica com uma imagem super nítida, o mais nítida que você pode ter, como se estivesse quase fora da atmosfera da Terra. Então, isso aí foi uma grande jogada para essas observações do centro da galáxia, sabe? Porque aí eles tiveram imagens muito nítidas e num comprimento de onda eles conseguiam ver através da poeira e do gás, e conseguiram mapear estrelas que estão lá perto do centro da nossa galáxia, perto desse possível buraco negro na época, né, quando começou as pesquisas. E eles mapearam a órbita dessas estrelas de uma centena, milhares de estrelas ali, e viram que tem algumas que têm uma órbita com poucos anos, assim. Uma delas que eles seguiram, que foi a mais conhecida, que é a SO2, tem uma órbita de 16 anos. 16 anos, você fala assim, poxa, é muito tempo, né, para seguir uma estrela. Mas, assim, é viável, entendeu? Tipo assim, dava para fazer. Então, no fundo, o que eles fizeram? As duas equipes, separadamente, foram melhorando a parte técnica, foram sistematicamente observando essas estrelas no centro da galáxia para mapear as órbitas delas. E se a relatividade tivesse certa, e estava, até onde a gente conseguiu medir até agora, e tivesse um buraco negro ali, você esperaria um tipo de órbita. Uhum. E se não tivesse, você esperaria outra coisa. Então, se dava para você poder, mapeando a órbita da estrela, você podia inferir a massa do objeto que estava ali naquela região ali bem delimitada. Então, dependendo da massa e do tamanho que o objeto teria que ter, tinha que ser um buraco negro. Além disso, como é um objeto muito massivo, ele deforma o espaço. É como se você fosse assim, se você coloca na cama elástica um elefante, e não a gente. Aí vai deformar muito a cama elástica, né? Aí esse espaço que ficou, então, todo deformado, a luz que sai dali, né, que a estrela emite nesse espaço deformado, ela não vem com o mesmo comprimento de onda que se ela não tivesse no espaço deformado. Ela fica mais avermelhada. Então, isso também eles observaram. Eles não só mapearam a órbita, como eles fizeram espectros dessa estrela ao longo da órbita e a mudança em comprimento de onda que eles observaram da luz da estrela foi exatamente o que era previsto pela teoria da relatividade. Então, assim, foram dois grupos independentes que fizeram as medidas e mostraram que ele tinha que ter um buraco negro, dadas as condições. O que é impressionante, no caso desses dois grupos, é que é um trabalho de mais de 20 anos. Sim, então, assim, é um trabalho de perseverança, de ciência, de acreditar que tem que ser feito, de convencimento dos observatórios de dar tempo de telescópio, eles continuarem a fazer uma coisa que ia demorar 20 anos. É que nem o Hubble, né? É uma coisa que você não vê hoje em dia, todo mundo quer medir, publicar, né? Eles fizeram um trabalho de 20 anos, bom, a recompensa foi excelente, mas foi realmente um trabalho que é de tirar o chapéu, pela qualidade, pela perseverança, pela ideia, por um monte de coisa. Eu acho que foi super merecido, não? Assim, sempre que a gente tem uma medida dessas, né, que dura muitos anos, esse avanço de tecnologia também serve para muitas áreas, né? Tipo, a utilização de radiotelescópio a gente usa para muitas coisas no nosso dia a dia também, né? A astrofísica está sempre na fronteira da tecnologia, a gente está sempre querendo mais, né? E aí, lógico, assim, depois de alguns anos, tudo vira comum, assim, igual o CCD foi algo desenvolvido para astrofísica, tá? Em todos os celulares, GPS, não sei o quê, um monte de coisa que a gente usa, vem de áreas que vivem na fronteira da tecnologia. A astrofísica é só uma delas, né? Fibra ótica, assim, um monte de coisa. Vem dessas... A ciência básica, ela é muito importante, as pessoas não têm muita essa noção, às vezes não. A ciência básica é muito importante para o desenvolvimento de tecnologia, que vira dia a dia depois de 20, 30 anos, mas se você não tivesse aquela ciência básica empurrando a coisa 30 anos atrás, não teria o que a gente tem hoje, de maneira comum, né? Total.
uma pergunta que eu adicionei aqui, né? Que você acha que esse prêmio vir nesse momento foi talvez impulsionado pela foto do buraco negro do ano passado? Isso tudo ajudou, não foi só isso, não. Teve as ondas gravitacionais também, né? Sim, Eu sim. acho que nesses últimos 5 anos teve detecção de ondas gravitacionais, várias detecções. Então, assim, é mais um jeito de mostrar que o buraco negro existe mesmo, e completamente independente, né? Porque não é nem a luz agora, né? A gente está falando do próprio espaço-tempo, né? Sendo perturbado. Então, isso foi uma grande comprovação, e teve também a foto, né, do horizonte de eventos, que foi lindo também, né? Que tem umas coisas que marcam a vida da gente, você vai sempre lembrar daquelas coisas, né? Então, eu acho que sim, eu acho que os dois resultados, tanto as ondas gravitacionais quanto a foto do horizonte de eventos, foram coisas que mostraram que efetivamente esses buracos negros estão aí, e que então aquelas pesquisas, tanto a previsão, o resultado teórico do Roger Penrose, quanto esse trabalho da Andrea Ghez e do Genzel sobre o buraco negro no centro da nossa galáxia também estavam corretos, e era uma comprovação muito direta, né, da existência do buraco negro numa galáxia comum, né? Então quer dizer que deve ter em todas, né? Praticamente a gente não tem nada demais. Tá. Aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, tipo, sobre a relação da sua pesquisa com esse tema, né, do Nobel e tal. Ah, não tem muita. Minha pesquisa tem muita relação com outras coisas que a Andrea Ghez faz, porque ela trabalha com formação estelar, com sistemas binários, estrelas jovens que formam os pares, e ela tem um monte de trabalho sobre formação de estrelas, mas é um trabalho bem... Assim, elas usaram estrelas e órbita de estrelas para medir, para mostrar a existência do buraco negro, mas assim, e até descobriram que nessa região central da galáxia você tem formação de estrela onde você nem esperava ter. Mas assim, a detecção em si a comprovação que ele tem um buraco negro, aí já não tem muito a ver com o que eu faço, não. Mas tem muita coisa legal que eu acho que a gente tem que destacar, ainda mais a gente que está falando de meninas na ciência e tudo mais, é que eu acho ótimo quando alguém igual a Andrea Ghez ganha um prêmio Nobel. Primeiro, é a quarta mulher a ganhar um prêmio Nobel em física, então não é uma coisa que acontece todo dia. Depois, ela é uma pessoa relativamente jovem ainda, porque é legal, assim, ela tem 55 anos, por ganhar um prêmio Nobel aos 55 anos é top, quer dizer que você vai ter todo um tempo aí para poder, né, usufruir dessas coisas todas e ajudar a ciência, ajudar a projetar essa imagem de que você pode ser mulher, você pode ser mãe, ela tem 2 filhos. Aí eu brinco que ela nada também, que eu adoro nadar. Então, assim, parece uma pessoa tão normal. Sabe? Tipo assim, tem 2 filhos, nada, faz uma ciência que não é assim, imediatista, assim, né? Que você tem uma ideia que às vezes vai precisar de muito tempo para fazer bem feita. Eu achei ela normal. Então, eu achei assim, é legal quando é alguém que você pode colocar numa caixinha de normalidade, não falar assim, eu teve que abdicar de tudo na vida, não quis fazer isso, não quis fazer aquilo, por isso que deu certo. Não, ela faz tudo igual todo mundo, e aí ganhou o prêmio Nobel. Então, eu acho que desmistifica também essa ideia de que o físico, o astrônomo, é aquele cara com a cara do Einstein, né? Com o cabelo em pé, língua para fora, que é genial, né? E que não é sociável, porque é muito cheio de assim, estereótipo, né? As pessoas têm uma ideia muito doida da gente, assim, a gente é normal. Sempre que eu apareço assim, tipo, eu sou formada em física, para mim é muito doido ainda isso, mas eu sou física, aí tipo, você é física? Tipo, meu cabelo verde. E aí, então, eu acho que assim, tem esse fator também que é muito legal, assim, de ser uma pessoa que tem uma vida pessoal, tem uma vida social, tem uma pessoa que faz as coisas normalmente e que, além disso, faz uma ciência de altíssimo nível e com essa visão de perseverança, de não largar o osso mesmo, de falar assim, olha, se eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, e vai até o final. Eu acho muito bonito. Então, eu achei que teve esse aspecto também, assim, os outros 2 também, lógico, eles são super bons, sabe? Assim, mas eu acho que é tão raro uma mulher ganhar prêmio Nobel em física que a gente tem que tirar o chapéu e falar assim, que legal. Aí, eu tenho uma última pergunta, depois vamos para as perguntas da Camila, que é um pouco relacionado, né, com o que a gente estava falando agora, que, bom, como você falou, ela é a 4ª mulher a ganhar o prêmio Nobel em Física.
E se você for ver na história do Prêmio Nobel, significa que nos últimos 10 anos dobrou o número de mulheres laureadas. Porque até os anos 2000 a gente tinha 2 mulheres laureadas, né? Que era a Marie Curie e a Golpemeier, eu acho, né? E daí, nos últimos anos, a gente teve o prêmio Nobel da Andrea Ghez e da Donna Strickland, que ganhou por pinças óticas. Isso. E, enfim, então a gente passou de 2 para 4. Você vê essa mudança como algo positivo, tipo, como uma tendência a serem incluídas, né, mulheres nos prêmios, de uma forma geral, de todos os prêmios Nobel? Esse ano a gente não pode reclamar, não, né? Porque a química foi para 2 mulheres, agora a literatura foi para uma outra mulher, então, assim, esse ano tá bom. Mas não sei, eu acho que, assim, nesses últimos anos muita coisa tem mudado em termos de discussão, de questionamento, de empoderamento. Sim, tomara que seja uma tendência. Difícil falar em tendência ainda, né? Porque muito pouco porque pode número ser para a gente falar em pode tendência. Ser uma flutuação, né? A gente pode não ser. Sabe. Mas eu acho que, assim, de uma maneira geral, isso reflete várias coisas. Assim, primeiro que assim, essa geração que está ganhando o prêmio Nobel, que está na faixa de 50, 60, as mulheres estavam todas nessa faixa, assim, pelo menos química e física, eu não sei, acho que a idade da moça da literatura é um pouco mais velha, mas a química e física estava nessa faixa. Já foi uma geração que já apareceu em termos femininos, assim, né, na universidade, a gente ocupa vários postos, tem várias reitoras, tem vários pesquisadores UA, que são mulheres, então as coisas estão mudando, mas a mudança é lenta, né? Assim, no Brasil e no mundo, né? Eu dei os exemplos do Brasil, reitor e pesquisador UA, mas vale para o mundo, assim. A gente tem aquele efeito tesoura, né? Que a Márcia Barbosa gosta de falar, que é verdade. Tem muita mulher aqui na base e vai diminuindo, aí chega naquelas posições mais prestigiadas e mais de poder, ainda tem pouca mulher. Mas eu acho que isso está mudando também, está mudando em função de geração, mas não muda rápido, não. Eu acho que porque é uma cultura mesmo, né? Mudança de cultura é a mudança mais difícil. É impressionante. E assim, muita coisa também, que eu acho que muita gente... Né? O Prêmio Nobel é uma escolha da academia sueca lá, de ciências e tal, e podia ser dominada mais por homens, então as pessoas têm tendência a enxergar os pares parecidos, né? Então tem também que mudar quem indica, né? Assim, quem que escolhe, quem que faz a seleção, tem que ter paridade de homem com mulher para ter mais ou menos a mesma chance, porque se tem só um comitê todo masculino, a chance deles indicarem uma mulher para qualquer coisa é menor, né? Do mesmo jeito, se fosse o contrário também, o comitê todo feminino pode ser que seja menor a chance de indicar um homem. Acho que a gente, né, se você tem essas paridades, elas ajudam a diminuir esses efeitos, assim, mas espero que seja uma tendência, mas ainda não, eu sou bem cética, então, assim, vamos ver se é mesmo. Esperança. Mas, assim, esse ano tá bom. Eu tenho esperança. Não vou reclamar, não. Também tem. Camila, pode fazer. Agora eu vou fazer algumas perguntas. Tem muitas mulheres trabalhando na sua área de pesquisa? Olha, na astrofísica, até que não tem, assim, em geral no Brasil, tem uma porcentagem maior do que na física só. Não que a gente não seja físico, mas assim, todos os comitês, não sei o que, sempre separa física da astronomia. Mas assim, costuma ter um pouco mais de mulher, mas não tem muita, não é uma coisa assim, 50% não, vamos supor que na física, eu sou professora no departamento de física da UFMG, nós somos 10% só de professoras mulheres, são 7 mulheres e 70 e poucos homens, então é pouco, né? Mas dessas mulheres, 2 são astrofísicas, e nos departamentos de astronomia ou nos institutos de astronomia no Brasil tem uma representação feminina maior do que nos de física só, nos que não tem astronomia. Mas, assim, não é grande também, não. Eu não sei o número exato, não, mas sei lá, vai ser 30%, 35%, no máximo 40%, assim, dependendo da faixa etária, né? Quanto mais jovem, tem mais. E aí, os mais velhos têm menos. Mas, assim, é minoria. Mulher ainda é minoria, tanto em física quanto em astronomia, efetivamente. Sim. Não tem problema, não, viu? Entre todos os seus trabalhos,
trabalhos, qual é o seu favorito e por quê? Eu gosto muito, então, de estudar estrela jovem, né? Então, teve uma vez que eu convenci, eu sou observacional, observo e analiso dados. Aí, uma vez convenci um amigo meu, chama Ryuichi Kurosawa, eu consegui convencer ele a fazer, e ele fazia simulações. Aí ele fez as simulações da estrela que eu observei. Não, convenci a Marina Romanova a fazer simulação e o Ryuichi a calcular em cima da simulação da Marina as coisas que eu observava. Aí foi um trabalho tão bonito, porque a gente juntou observação com simulação, com o que a gente chama de transferência radiativa, que é o cálculo das linhas observadas com espectroscopia. E aí ficou sensacional, porque a gente conseguiu pôr tudo junto, 3 grupos diferentes, cada um num lugar do mundo, a gente trocava um monte de mensagem, fazia um monte de reunião, cada hora num horário mais maluco que o outro, e deu um trabalho que a gente ficou muito satisfeito, sabe? Assim, mas a gente não conseguiu fazer de novo, fazer para outra estrela, não, porque deu um trabalhão. Mas foi muito interessante, porque a gente usou muitas técnicas diferentes, tanto observacionais quanto de simulação, né, de computador, para poder entender um objeto, que era um objeto importante, que é desse tipo de estrela que eu falei no começo, que tem campo magnético, a gente mediu o campo magnético, eles modelaram exatamente o campo magnético, a gente sabia do disco, a gente sabia que o disco jogava matéria na estrela, fizemos toda essa modelagem, então eu gosto de trabalhar em equipe, eu gosto de juntar vários saberes diferentes, a gente não tem que saber tudo não, mas a gente tem que conhecer gente que sabe coisas diferentes, saber trabalhar junto, é assim que eu gosto de fazer ciência, então esse eu gostei muito porque a gente misturou técnicas assim, que eram observacionais, de simulação e de cálculo mais básico, assim, de física, tudo num trabalho só. Mas eu sempre trabalho em equipe. Então, assim, o que eu trabalho muito, as equipes que eu trabalho muito, é assim, eu sou mais espectroscopista, certo? Trabalho mais com espectroscopia. Eu tenho um colaborador na França que faz mais fotometria e um outro que faz mais polarimetria. Então, a gente trabalha as 3 equipes com técnicas diferentes, mas é todo mundo observacional. Esse outro eu gostei, eu achei mais diferente, porque a gente conseguiu juntar a parte de simulação, teoria e observação para poder explicar um objeto que era complicado e foi divertido. Eu gosto de fazer ciência e eu acho divertido. Sim. E, para finalizar, o que você diria às meninas que ainda estão na escola, estudar ciência ou que estão começando a carreira? Eu acho ciência, eu acho assim, quando eu tinha idade de vocês, assim, eu era meio inquieta, e não tinha internet não, tá? Então eu ficava perguntando, minha mãe não trabalhava ela era professora na universidade, mas de outra área, de sociologia da saúde. Então eu ficava fazendo umas perguntas mais assim para ela, eu falei, mas por que o céu é azul? Por que você liga o interruptor, aparece luz? Como é que funciona a televisão? Deixava minha mãe doida, né? Então a escola era muito minha fonte de informação. E mesmo na escola, nem todo professor me aguentava, não, porque eu fazia muita pergunta, mas eram perguntas simples, eu falava assim, gente, como é que alguém pode viver a vida inteira sem saber por que o céu é azul? Não tem condição isso, não. Você vê o céu todo dia, como é que não para pensar? Por que o sol brilha? De onde que vem essa fonte de energia? Como é que isso aqui começou? Como é que antes, milhões de anos atrás, como é que era aqui? Era do mesmo jeito? Então, eu tinha um monte de pergunta, e aí eu descobri que, na verdade, esse monte de perguntas podia ser respondido por um curso de física. Falei, nossa, que simples, então eu vou fazer física. Então, eu fui fazer física por pura curiosidade, porque eu achava que assim, a gente tem que ter resposta para as coisas do dia a dia. Eu nem fui fazer física pensando em coisa de outro mundo, assim, sabe, coisa, buraco negro, coisa. Não, eu falei assim, eu quero entender minha vida em volta aqui, né? O que é um CCD, como é que funciona o computador, porque eu achava que não dava para viver sem saber essas coisas, não? Então, eu fui de curiosa, eu fui acabar na astronomia por outras razões, então eu não fui pensando em fazer astronomia, não. Eu fui pensando em fazer física mesmo. E aí lá dentro, apaixonei com astronomia, gostei, vi que também era uma área que eu não tinha que escolher demais que área da física que eu queria fazer, porque na astronomia você tem física quântica, você tem mecânica, você tem eletromagnetismo, era um jeito de eu continuar mexendo um pouco com tudo, sem ter que especializar numa coisa só. Era fazer astronomia. Então, foi uma escolha, assim, mas foi uma escolha posterior. A ideia de fazer física foi de curiosidade. Então, eu acho que, assim, o que eu posso falar para vocês que são bem jovenzinhos ainda seja curioso, e isso vale para a ciência. Se você é curioso, a ciência é sensacional, é divertido. Então, assim,
eu queria ter uma profissão que eu pudesse, que fosse diferente cada dia. Eu não me imaginava chegando no mesmo lugar, tendo que fazer a mesma coisa todo dia. Não me imaginava. Eu queria que alguém me pagasse para estudar, porque eu adorava estudar. Falei, gente, alguém tem que me pagar para estudar o resto da vida. Não é possível, deve ter uma profissão que me pague para estudar o resto da vida. Aí ser cientista te pagam para você estudar, é top. E eu não queria ter chefe. Eu falei, gente, eu tenho que poder ter minhas ideias e achar meus caminhos. Eu não quero alguém mandando em mim. Aí, legal também, ser cientista, você pode ser seu chefe. Então, era isso que eu queria. Eu não sabia muito a área nem nada. E com essa questão da curiosidade, acabei indo para a física. Mas eu acho que o mais importante do cientista é isso, é ser curioso, ser perseverante. A gente trabalha muito, mas a gente faz o que gosta, e isso não tem preço, sabe? Eu tenho horário flexível, é muito trabalho, mas tem várias vantagens. E é muito divertido, e isso eu acho que é o melhor de tudo, assim, é uma paixão fazer ciência. Eu entrei na física também nesse sentido, né? De ser muito curiosa, querer muito estudar e ser paga para estudar é o ápice. Obrigada. Eu acho também o máximo, é assim, um luxo, não é? Obrigada, professora, pela sua presença, participação, foi muito divertido ouvir você falar. Eu tenho certeza que eu e a Camila adoramos te ouvir. E muito obrigada. Eu que agradeço, vocês são ótimos. O dia que vocês quiserem, deixa eu passar essa pandemia, a gente combina de encontrar de verdade. Sim.